Esse Integra foi algumas coisas que Deus acabou colocando no nosso coração nesses 12 anos de ministério, sabe? Com 7 anos de ministério, Deus foi entregando coisas para nós. No 7º ano de ministério, caiu na minha mão um livro chamado A Cultura da Honra. E a gente tinha tudo que a gente tinha vivido no Senhor, estava contido nesse livro. E através desse livro eu fui entendendo aonde Deus queria levar a gente, né? Então, eu queria trazer um ensino hoje para vocês que eu acho que a base do nosso ministério, que é muito libertador para a nossa vida, para a vida das ovelhas, para a vida dos pastores. Por que eu falo isso? Porque quando eu consegui ver isso na palavra de Deus, eu falei, cara, isso é demais os 5 ministérios, né? Que é o fundamento da nossa casa. Então você vê ali no nosso púlpito, né, aqueles quadros ali. Então cada símbolo ali tem um porquê de estar ali. Foi algo que Deus entregou para nós ali como fundamento para a nossa casa. Então hoje nós vamos falar dos fundamentos e na próxima quinta-feira nós vamos falar dos pilares que está na visão de Isaías, dos 4 seres viventes, né, daquilo que o Senhor tem. Então nós estamos vivendo uma construção, né? Deus está construindo em nós a igreja do Senhor Jesus nessa terra e nós precisamos estar sobre um fundamento apostólico, né? A palavra de Deus em Efésios 2, de 17 a 22, diz assim para nós: Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? A primeira coisa que o fundamento apostólico vai entregar para nós, vai entregar para a sua vida, é a sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Eu creio que nós estamos vivendo uma crise de identidade ministerial como igreja, como membros da igreja do Senhor Jesus, atendendo pastores, sentando com pastores na mesa. Essa casa acabou se tornando uma casa apostólica, então muitos pastores se chegaram a nós, temos muitos que ficaram, outros que nós sentamos na mesa e conversamos, mas sempre que eu perguntava a ele, mas qual é a sua identidade, qual é a sua vocação, né? E falava dos 5 ministérios, eles não sabiam o que responder. Eles ficavam meio ali sem saber o que ele falar. Então nós precisamos buscar em Deus através da intimidade para que Ele revele ao nosso coração qual é o nosso propósito. Qual é o seu propósito nessa terra? Porque propósito e revelação, eles têm que caminhar juntos, amém? Noé teve uma revelação no Senhor. Primeiro que Deus ia destruir toda a terra, e segundo, Deus deu uma revelação para ele, né? Olha, construa uma arca. Então nós podemos dizer que o ministério da vida de Noé era construir a arca do Senhor para que ele salvasse toda a sua família. Amém? Então um propósito micro era que Noé construísse a arca para salvar a sua família. E um propósito macro de Deus, do propósito de Deus na terra, Deus estava falando, olha, a maldade do homem chegou às minhas narinas e eu vou destruir tudo, né? Então nós precisamos entender o que Deus quer fazer num propósito macro nessa terra e num propósito micro que sou eu e que é você. Qual é o nosso propósito, né? O que Deus tem para a nossa vida? Então nós temos que buscar isso em revelação, em comunhão com o Senhor. 3 fatores, 3 perguntas eu quero deixar aqui para vocês, porque Deus, Ele só vai aceitar o nosso trabalho, Ele só vai aceitar a nossa adoração, Ele só vai aceitar o nosso serviço na igreja, no corpo de Cristo em si, se nós estivermos dentro dessas 3 perguntinhas aqui: o que, onde
e quando. Então você tem que saber o que Deus tem para a sua vida. Se eu perguntar para você qual é o teu propósito, né? Eu acredito que todos somos chamados de alguma forma para trabalhar no corpo de Cristo. Então qual é o seu propósito? O que o Senhor tem para a sua vida? A segunda pergunta é onde, né? E se você está aqui no Ministério Chama, de alguma forma, né, Rafa? De alguma forma, Deus trouxe você para cá, para você viver não só o teu propósito, não só o teu o quê, mas também o seu onde, né? E nós temos que pensar muitas vezes no quando, porque a gente recebe às vezes uma vocação, uma profecia na nossa vida e a gente já quer sair fazendo, já quer, não, sabe, você vai ser pastor, já quer sair sendo pastor. Não, tudo tem um tempo determinado pelo Senhor para acontecer todas essas coisas na sua vida. Então você tem que descobrir o teu propósito, o seu o quê, você tem que orar ao Senhor e falar: Senhor, onde que o Senhor me deseja? E aquilo que o Senhor tem para você fazer é o seu quando que o Senhor quer que eu comece a desenvolver esse trabalho. Amém, meu querido? Então guarde essas 3 perguntinhas para você.